Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulos 25 a 27. O capítulo 25 introduz a profecia de Jeremias. No quarto ano do reinado de Joaquim, que era o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, o Senhor enviou Jeremias a anunciar a palavra a todo o povo de Judá. O Senhor declarou que durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias até aquele período, o Senhor havia anunciado sua palavra chamando seu povo ao arrependimento. Porém, o povo não ouviu a Jeremias e nem aos outros profetas. Por isso, o Senhor enviaria as tribos do norte, as nações como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para que viessem contra Judá e a destruíssem totalmente, para que fizessem dela um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Porém, após 70 anos, o Senhor castigaria o rei da Babilônia e aquela nação. Ele faria com que se cumprissem sobre aquela terra todas as suas ameaças que proferiu contra ela, bem como anunciou a todas as nações. A segunda metade do capítulo 25 se dedica justamente a isso, uma profecia contra as nações. O Senhor ordena que Jeremias pegue o cálice do vinho do seu furor, e então faça com que todas as nações bebam dessa ira do Senhor. Jeremias é enviado a pregar contra Jerusalém e as cidades de Judá, contra Faraó, o rei do Egito, contra todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, todos os reis de Tiro, de Sidom, os reis das terras da além do mar, todos os reis da Arábia e todos os reis do mundo que habita no deserto, todos os reis de Zinri, todos os reis de Elão, todos os reis da Média. É uma profecia contra as nações daquela época, justamente para anunciar o furor do Senhor contra eles. O Senhor sairá como um leão. Ele rugirá lá do alto da sua santa morada e fará ouvir a sua voz. Diante desse estrondo, todas as nações ouvirão esse clamor do Senhor e o Senhor entrará em juízo contra elas. O Senhor já saiu da sua morada como um leão e por isso ele fará com que todos esses povos fiquem em ruínas por causa da espada do opressor e por causa do furor da sua ira. Em Jeremias 26, o profeta apresenta as ameaças que foram dirigidas a ele por conta de sua profecia. Este é um capítulo paralelo àquilo que foi descrito em Jeremias 7, também quando Jeremias profetizou no templo. Enquanto no capítulo 7 há o registro do chamado arrependimento, aqui há a resposta do povo a essa mensagem. O povo se enfureceu, os sacerdotes, aqueles que ouviam a palavra de Jeremias no templo, os profetas, e todo o povo o prenderam e o levaram a fim de matarem. Jeremias, porém, permaneceu firme em sua posição de profeta. Anunciou que o Senhor o havia conduzido a falar aquilo contra o templo e contra aquela cidade, e por isso estava disposto a seguir o caminho que fosse necessário, desde que ele permanecesse fiel ao Senhor. O Senhor usou alguns anciãos da terra que lembraram do exemplo de Miqueias, que profetizou nos dias de Ezequias e que conduziu o rei ao arrependimento, e por isso agiram em favor de Jeremias para poupá-lo a vida. O capítulo 27 se passa nesse mesmo contexto. O Senhor ordena que Jeremias faça cangas com tiras de couro e canzis e coloque-as no seu pescoço, e com isso Jeremias sai a profetizar ao povo, para que todos eles se rendam à Babilônia, se entreguem, pois o Senhor mesmo lutará contra o seu povo. O Senhor mesmo entregou a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tanto os animais como também todo o povo daquela nação. E ainda declarou que se alguém, alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então o Senhor castigará essa nação com espada, com fome e com peste, até que ele o destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Há também a advertência para que não ouçam os profetas, os falsos profetas, que anunciavam para que o povo não se entregasse à Babilônia, falavam aquilo que não procedia de Deus. Nesse trecho da profecia de Jeremias, nós vemos muitas revelações, muitas demonstrações da soberania de Deus na história. Inicialmente, o Senhor mostra o seu domínio não somente sobre Judá,
mas até mesmo sobre aqueles que agirão fazendo juízo contra Judá. Até mesmo os babilônicos, que seriam instrumento na mão do Senhor, também seriam julgados após 70 anos. As nações que estavam ao redor também seriam julgadas no próprio juízo contra as nações anunciado por meio de Jeremias. Na narrativa seguinte, quando Jeremias é preso e tem a sua vida ameaçada, ainda assim o Senhor é soberano e sustenta a vida do profeta por meio de um instrumento, por meio de Aicão, filho de Safã, que protegeu Jeremias. Até mesmo quando Jeremias anuncia que de nada adianta lutarem contra a Babilônia, que na verdade o povo será levado com cangas no pescoço, serão levados cativos, o Senhor novamente anuncia seu poder ao mostrar que tudo está sob o controle dele e que ele dará toda a vitória, toda a conquista à Babilônia. E é por meio dessa soberania que podemos ver a Cristo. O juízo do Senhor contra as nações ainda será contínuo no final dos tempos. Haverá a plenitude da justiça de Deus no dia final, quando Cristo vier para julgar o mundo, julgará os povos, justamente por conta do pecado que ainda prevalece no mundo. O juízo virá e é necessário que o povo do Senhor seja salvo desse juízo, se sujeitando àquele que o Senhor estabeleceu sobre o seu povo. Nesse sentido, Nabucodonosor aponta para a obra de Cristo. Para fugirmos do juízo de Deus, da ira de Deus, precisamos nos sujeitar a Cristo, aquele que é o Senhor, não somente sobre nós, mas sobre todo o mundo, pois todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, o Senhor nos chama a levar a sério a realidade do juízo, a confiarmos na obra de Cristo e nos apegarmos a Ele, sabendo que a única forma de nós fugirmos da ira do Senhor, de não bebermos o seu cálice da ira, é nos apegando a Cristo, é nos agarrando a sua cruz e confiando somente nela, pois é através da obra de Cristo, é o único caminho que nós podemos ser salvos e reconciliados com Deus, de sermos conduzidos a uma vida de santidade na presença de Deus e não ao juízo eterno sob a sua ira.